Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao versículo 31. O sexto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, bestas e serpentes e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. Declara o fato de que Deus não deixa nada vazio no que ele tem feito, sim supre tudo com sua provisão e riqueza. Versículo 25. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. Viu Deus que era bom. Diz-nos inequivocadamente que Deus criou cada uma das espécies do reino animal de tal maneira que não se podem cruzar. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação foi precedida por uma consulta divina. Além disso, os pronomes nós proclamam a consulta celebrada pelas três pessoas da Divina Trindade, que é uma na obra original. Imagem e semelhança nos capacita a ter um companheirismo com Deus. Entretanto, isso não significa que somos Deus ou podemos chegar a ser Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, na realidade se refere à verdadeira justiça e santidade. Você pode conferir em Efésios 4, versículo 24. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo animal que se arrasta sobre a terra. E este domínio foi dado por Deus ao homem e está sempre sujeito a Deus. A relação do homem com o equilíbrio da criação se define agora como sendo um império de supremacia. No âmbito senhoril e dos mais baixos ao mais alto dos temas colocados sob sua influência. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A palavra homem deve ter artigo definido e se deve ler. O homem quer dizer Adão. O mesmo homem Adão mencionado em Gênesis 7. Estas são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina. A imagem de Deus o criou. Essa imagem de Deus se perdeu na queda. Entretanto, a restauração da imagem se consumou na cruz, mas a finalização desta restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição. Macho e fêmea os criou. Representa, ao menos pelo que sabemos, a primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos no que se considera os seres inteligentes. Não há registro de nenhum anjo fêmea. Versículo 28. E Deus os abençoou, no que se refere à capacidade de reproduzir. E lhe disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra. A frase tornar a encher suporta a ideia de uma criação antiga na terra, antes de Adão e Eva, segundo Isaías 14 e Ezequiel 28. Lúcifer governou este mundo por um período indeterminado de tempo, e o fez em justiça e santidade como um formoso anjo criado por Deus. E se de fato governou o mundo nessa época, esta é a afirmação para argumentar que tinha de existir algum tipo de criação na terra para que ele governasse. A frase tornai a encher se refere a essa criação e sujeitai-a. O que o homem fez, entretanto, tinha feito muito antes de ter ocorrido a queda. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Versículo 29. Disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva, e da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, e que dá semente, usar para alimento. Refere-se ao fato de que
tanto os animais como a humanidade foram vegetarianos antes da queda. E certamente isto veio a mudar depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Versículo 30. E todo o animal da terra, e todas as aves dos céus, e tudo o que se move sobre a terra, em que se há vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. Isto nos diz que os animais, no princípio, não foram criados como animais de rapina, ou seja, todos os animais foram também vegetarianos, o que significa que todos, não só alguns, eram dóceis. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Que não era simplesmente bom, mas sim extremamente bom. Não só o homem que Deus contempla, e sim o universo inteiro, sendo o homem a sua coroa e glória. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. A palavra tarde significa que novo dia começava ao pôr do sol, em vez de à meia-noite, como o é atualmente em nosso cálculo de tempo.